Ok, minha gente, já de volta, mandando um abraço pro meu amigo, meu irmão Davi Palhares, falou que o time dele, o Vasco, tá há 14 dias sem perder já. Jogou, né? Davi, e tá assistindo a gente, Davi Palhares. José Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Hélio, bom dia, Marcão, bom dia a quem nos assiste essa sexta-feira maravilhosa, um pouquinho frio, mas o sol aparecendo, né? Teresópolis, essa cara de Teresópolis é maravilhosa, né? Então a gente recebe muita gente, muito visitante, e aí o comércio, a rede hoteleira, a gastronomia, vive muito em função desses momentos. Verdade isso, Bacão. Bom dia, ouvintes. Bom estar de volta depois de quase 2 semanas, né? Feriado, semanas, tudo. É um dia bonito, graças a Deus. Assim, você que tem amigos seus que estão no Rio, convido para vir para Teresópolis, que vai estar um tempinho agradável. Outro dia o pessoal comentou, eu estava no Rio trabalhando, tá frio aqui. Falei, gente, Teresópolis está dando 8 graus às 5 da tarde. Mas 8 graus ainda não é tão frio, né? Pois é, mas às 5 da tarde. Eu já peguei graus. -2 em Vieira, eu já contei essa história Sim, aqui. mas ele não é tão frio pra gente. Mas quem é de fora, que vive num clima quente, de 12 para baixo já é frio. Aí tem razão. Eu estou aguardando a chegada do Alexandre Paim, até porque eu pedi para ele estudar um caso hoje, mas ele foi chamado para uma reunião por volta de 9h15, 9h20, ele foi chamado para dar um pulo na Câmara. E ele falou, abre o programa, lógico, né? E que eu estou chegando, ele está chegando, então aguardando aí a chegada do nosso Paim, do nosso Alexandre Paim. Vou fazer um comentário aqui sobre o Quincas. O Quincas, ele estaria no programa hoje, né? Que a gente vai revezando. Mas o Quincas hoje tem coisas... É estranho isso, né? Eu conheço o Quincas há muitos anos. Eu sei que o Quincas é um cara que chora com facilidade. O Quincas é emotivo, ele chora com facilidade. Tá passando por problemas pessoais, mas ele hoje, cara, me ligou e falando assim, não vou poder ir ao programa, isso ontem à noite. E eu não tenho isso, porque eu não tenho cão, eu não tenho cachorro em casa, eu não tenho bicho. E o cachorrinho dele morreu, um cachorrinho antigo, velho, que está com ele há muito tempo. E, cara, Quinca chorou no telefone comigo, rapaz. Sim. Acredita? Ele comentou comigo do cachorro, a gente encontrou com ele semana passada, pô, Marcão, meu cachorro. Eu falei, o que tem seu cachorro? Cara, não sei se ele vira, se ele chega até a primavera. Eu falei, caramba. Ele estava bem... Ele ontem, rapaz, ele ficou muito abatido, me ligou assim no princípio da noite, umas 6 horas, e chorando. Ele tem esse bicho desde filhotinho. E estava lá no sítio, né? E aí ele ficou muito triste, ele viria ao programa hoje, mas ficou muito triste, né? Por causa disso. Então, daqui mandando um abraço para ele, que eu sei que ele está vendo a gente, né? Mandando um abraço para ele. E é um parceiraço de muitos anos, né? Companheiro lá do alto e tudo, muitos anos. Bom, vida que segue, vamos embora. Deixa eu entrar aqui. Antes, eu quero... ela está aqui com a gente, inclusive ela botou aqui. Olá, bom dia. Hoje quero parabenizar o Lions Clube. São 70 anos de serviço em Teresópolis. A nossa homenagem a todos os companheiros que prestaram serviços durante todos esses anos. Os Lions que aqui passaram realizaram atividades inúmeras em benefício do nosso município, inclusive a Escola Lions, né? Então hoje é aniversário do Lions Clube e a gente parabenizando aí a todos que já fizeram. E o Lions é uma história em Teresópolis. Além disso, o Lions, né, que tem sempre uma diretoria atuante e faz muito, mas mesmo ela faz muito, mas muito serviço ainda faz de maneira discreta. Eles fazem um serviço excelente, mas muita coisa... Tanto o Lions quanto o Rotary, né? Fazem coisa, ainda em algumas coisas, eles fazem com discrição. É um pouco diferente também a maçonaria, que faz muita coisa aqui em Teresópolis e ninguém sabe. Né? São um trabalho social muito grande que é feito, né? Isso. Então, hoje, 70 anos do Lions. Bispo Carlos Silva, bom dia, meu amigo. Marisa Furtado, bom dia. Meu amigo, meu irmão, Valdec Amaral, subsecretário ali na Defesa Civil. Meu amigo, meu parceiro aí, Valdec Amaral, também assistindo a gente. Obrigado aí pela participação. Marcão, eu vou abrir com você. Tá? O governo precisa desesperadamente de dinheiro, né? O governo está precisando de dinheiro, porque o dinheiro acabou e eles precisam de dinheiro. São 39 ministérios,
né, que é uma coisa absurda, não tem um corte de gastos, e o governo, essa briga entre governo querendo recriar o IOF, o governo teve ontem uma derrota enorme no Congresso. Sim, 300 e poucos. Perdeu feio o IOF, e o governo diz que pode até apelar para o Supremo. Eu queria abrir com esse assunto. A gente precisa entender assim, isso é Que isso afeta a Teresópolis. Isso é bem importante as pessoas entenderem assim. A verdadeira disputa política é pelo controle do orçamento público. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso que existe lobby no Congresso, né? Então as empresas, né, os nossos campeões nacionais, a agroindústria, né, uma série de empresas que tem o próprio iFood, eles recebem alguns incentivos fiscais, que tem um fundamento, que é motivar, aprimorar o desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de corte de gastos, né, o que a gente infelizmente escuta é que ninguém fala dos ricos, né? Quando eu digo rico, ninguém fala dos maiores cortes, que seria exatamente na Plano Safra, que seria nos programas de incentivo à indústria, né? Incentivo ao comércio, como é o caso aí do iFood. Tem vários recursos financeiros ligados a esses setores que deveriam ser também contingenciados e que valem, em média, 10 ou até 30 vezes o valor que seria de um Bolsa Família ou de um programa Farmácia Popular, mas em função de essas instituições, federações de empresas, federações de comércio, né, federações da agricultura, o próprio CNA, a Federação Nacional da Agricultura, conseguirem ter lobistas presentes no Congresso, os deputados acabam sendo mais sensíveis a não tocar nesse corte. E aí a população, o pobre, a empregada doméstica, a mulher que tem que cuidar de pessoas em casa, né, que é quem realmente precisa de um Bolsa Família ou de qualquer outro programa social, não tem lobby lá. E aí quando fala em cortar gastos, fala em cortar gastos do mais frágil. Não fala em cortar gastos daquela pessoa ou daquela instituição que tem maior poder econômico. E aí você fica nessa disputa, né, numa fala pela metade, nós temos que cortar gastos, sim, mas de quem? Né? O IOF, esse imposto, era um imposto voltado para quê? Para a remessa posterior. Mas eu vejo também a atitude do Congresso um pouco de vários deputados, inclusive da base, uma insatisfação com o governo, porque algumas coisas acontecem nos bastidores que a gente não fica sabendo. Por exemplo, orçamento secreto, que é complexo e os deputados estão ali... As emendas, né, que é um exagero, né, no visto. Para o deputado pode não ser exagero, mas para a população, como que é feita essa distribuição, as benesses, isso pode ter um corte nisso, uma diminuição. E essa diminuição criou insatisfação. E isso é mostrado como para o governo? Votando na matéria que tem que é discussão. Mas aí, Faria, que eu falo, olha só, aí é que eu estou dizendo, quando você olha, né, para as votações, por exemplo, desoneração da cesta básica, quando você puxa lá e vê lá quem votou a favor de desonerar e quem votou contra desonerar, são os mesmos deputados, ou uma boa parte deles. Sim, tem um número que é o mesmo sempre. Mas assim, a população precisa entender o seguinte, não adianta. Se você não tiver lá no Congresso Nacional senadores e deputados federais que sejam vinculados à agricultura familiar, por exemplo, se não tiver lá deputado vinculado à agricultura familiar, ele nunca vai ser sensível aos projetos do PRONAF, de apoio à agricultura familiar, mas vai ser sensível aos projetos do CNA, do plano A importância na Câmara de Vereadores, a importância na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional é de acordo com que cada assunto é mapeado com quem elege. A política mapeado politicamente. Elegeu muita gente da área de saúde, muito da área rural, né? Ruralista, fazem os lobbies. Mas aí então, é que está, Faria. Existem dois, por exemplo, muita gente da área de saúde. Eu tenho dois perfis da área de saúde. Eu tenho o pessoal que defende a saúde suplementar, os planos de saúde, e tem o pessoal que defende a saúde pública. Se eu tiver mais deputado ligado aos planos de saúde, eu não vou ter a vitória de projetos de emenda para a saúde pública. Se eu tiver mais agricultor, né, do agronegócio, do grande negócio, e menos agricultores, menos deputados que representam a agricultura familiar, na hora de disputar o orçamento público, eu vou cortar a agricultura familiar. A gente precisa que a população tenha esse entendimento que o Congresso, e isso é bonito de ver, Hélio, no meu entender,
quanto mais transparente e mais trazida à tona essa discussão, porque por mais que o presidente seja azul ou vermelho, o Congresso é quem decide. Isso é importante para todos. Então hoje, que Congresso é esse? É um Congresso que defende o latifúndio, que defende o grande empresário, ou é um Congresso que defende o agricultor familiar e defende o pequeno empreendedor? Por que você não tem hoje uma linha de crédito de 3% ao ano para quem tem um comércio pequeno? Se eu for pegar hoje, se eu for aí no Banco do Brasil, montar um negócio pequeno, comércio pequeno, né, até 350 mil por ano. Eu vou pegar um empréstimo, eu não vou ter carência e vou pagar 11% ao ano. Se eu for um mega empresário que tem uma indústria que fatura 60 milhões no ano, eu vou pegar um empréstimo BNDES com 2% ao ano, com carência, com de 2 anos. Então, que tipo de política é essa? É uma política que favorece ao bem estabelecido e penaliza o pior. Então, o corte de gastos tem que ser feito de maneira a atender a população que mais precisa. E eu acho que essa é a disputa. Agora, o que o Porém falou é uma verdade. A gente lidar com pessoas. Então, não adianta nada também eu ter um governo que me coloca, dos 39 ministérios, me coloca 15, 16 ministérios para partidos da base, mas não faz os secretários executivos, que é o segundo escalão, ser também representado por esses partidos. Acaba ficando naquele feudozinho. Então eu tenho lá um dirigente partidário de um partido A, ele indica um ministro, e na hora de indicar os secretários executivos, né, eu não tenho a representação dos outros deputados. E isso é uma coisa que o Michel Temer sabia fazer muito bem. O Michel Temer tinha um mapa, né? Que ele, não, peraí, esse deputado aqui já indicou fulano e fulano para, por exemplo, lá para aquela empresa lá do Nordeste, a Sudene. Já indicou, tem que ser outro deputado para indicar, é do mesmo partido, mas representa outra corrente política. Por isso que o Michel Temer tinha praticamente votação sempre ganha. Esse cuidado, esse pente fino, que aí entra o secretário da Casa Civil, o ministro da Casa Civil, tem que fazer esse meio de campo. Esse é o papel dele. Peraí, partido A ganhou o Ministério A, né? O Ministério da Infraestrutura. Mas quem são os secretários executivos? É tudo do mesmo cara? Um cara, por exemplo, que seja do Rio Grande do Sul? Peraí, mas eu tenho um deputado do Nordeste, um deputado do Rio de Janeiro, um deputado de São Paulo. Esse povo tem participação. E o Congresso vendo dessa maneira, tá? Hoje o Congresso, a oposição é muito grande. Sim, nesse ponto é uma guerra de forças e, infelizmente, a população... Até a própria situação sente isso. E, infelizmente, a população hoje, ela fica refém de uma série de mídias que não faz esse trabalho mais pontual, né? A gente aqui está fazendo, né? A gente consegue fazer essa conta de chegar. Mas o que passa numa Globo News, por exemplo, é corte de gastos. Mas que corte de gastos? É aquela coisa. Você tem uma renda, 10 mil reais por mês, né? Aí você teve um embate, mês que vem eu vou ganhar só 4 mil, 60% eu não vou ter. O que eu vou ter que cortar? Eu vou cortar o clube, a manicure, ou eu vou cortar o gás de cozinha, o arroz e feijão? Sim. Esse é o ponto. As prioridades, mas de qualquer maneira, em qualquer lugar que cortar vai vir insatisfatório. Mas aí é que tá, aí é que entra a questão do bom senso. Por isso o poder de polícia do governo. E aí é aquela história. A gente hoje tem que amadurecer, e eu acho isso positivo, você amadurecer a discussão política. Quem aqui se lembra do deputado federal que votou? Eu lembro do que mas votei. Por mais que o governo tenha que fazer a base, e tem que fazer, há um desequilíbrio muito grande em Brasília de um partido para outro. Aquele partido que tem tudo, se você vê alguns partidos, o cara tem o pai eleito, tem o filho governador, tem o outro filho no ministro, não sei, das contas, e é um negócio exagerado. E alguns partidos que também têm Mas aqui é uma coisa interessante, por exemplo, a gente viveu aqui em Petrópolis uma situação muito interessante. Quando o Bom Tempo ganhou a eleição em 2020, ele ficou 1 ano e 1 mês sem poder assumir. Quem assumiu foi o Ringo Ramos, que hoje é o atual prefeito. O que o Ringo Ramos fez? Sentou com todos os partidos que estavam na Câmara e fez uma coalizão, a ponto do PSOL participar do governo Ringo Ramos com o secretário de Educação. Olha que interessante. E o povo aqui em Teresópolis criticando, é absurdo, não é que pode o pessoal lá de Petrópolis estar no governo? Mas foi o quê? Uma construção. E governabilidade. É aí que eu falo, agora você tem no governo federal, né, um presidente eleito e você percebe de forma nítida que você não tem aquele cara que era aquilo que tinha no Michel Temer. Alguém do governo capaz de sentar com cada grupo de deputados do mesmo partido, vem cá,
Vocês aqui do Paraná, vocês vão indicar quem para o Ministério da Agricultura? Vocês aqui do Mato Grosso do Sul, vão indicar quem para o Ministério da Infraestrutura? Isso não foi feito. E aí você se sente, né? O partido tem lá um ministro, mas é só um grupo que está sendo atendido. É o que você vê. Eu trouxe esse assunto porque qualquer assunto em Brasília, federal, afeta o país inteiro. Tá? Afeta o país inteiro. Às vezes as pessoas falam assim, mas não precisa discutir Brasília. Tem que discutir Brasília, tem que discutir o país. Aliás, já que a gente está falando do Brasil, bom dia, pai. Bom dia, meus amigos. Chega um pouquinho atrasado hoje, mas ainda temos parte para discutir, né? A gente está nesse assunto aí, foi o assunto que a gente abriu o programa. A questão do IOF, é bem colocado por você, Hélio, porque ela está afetando principalmente os empresários, né, os pequenos empresários, porque quem cartão de crédito, e todo mundo, né, hoje assim, a grande maioria, a massa, tem cartão de crédito. Então o IOF é um imposto que ele opera sobre qualquer operação financeira. Então às vezes o cara está achando assim, não tem nada a ver com o IOF, isso é só para quem é um milionário. Mas não, o cara que compra com cartão de crédito e ele não consegue pagar, por exemplo, a sua fatura total, né, e às vezes vai reparcelar a fatura, eu pago o mínimo e deixo um tanto, essa operação de crédito que fica para pagar depois, ela incide IOF. Mas, Painho, no projeto de lei não era o IOF de operações para o exterior? Não, tem para o exterior, tem para questões de empréstimos, ela englobava todos. Tá. Entendeu? Ela afeta. Eu ouvi um relatório ele tinha um foco na questão de remessa para o exterior. Ele tinha um foco na remessa interior, ele tinha um foco também na questão de empréstimos, e tem um outro terceiro item lá também que era, me fugiu a memória aqui, que eram os maiores. Só que, como existe o incídio aumento, tem também abarcando indiretamente essas outras operações. Entendi. Entendeu? Já travou. É uma CPMF isso, né? O governo ele queria tirar ali, parecia que ele estava esperando arrecadar acho que 10 bilhões agora esse ano e mais 20 e poucos bilhões em 2026, que era para cumprir meta fiscal, né? Só que assim, a gente tem que pensar o seguinte, o governo, quando ele pensa antes dele taxar as pessoas e tentar arrecadar mais, ele tem que primeiro fazer o dever de casa, que é cortar gasto, reduzir um pouco aqueles custos que ele tem, para depois sim passar, a gente já fez a nossa parte, não está dando certo, vamos cobrar a população. Mas a gente reduz aonde? Esse é o ponto. Onde é que se reduz? Reduz num plano safra ou reduz num pró-infra? Ou seja, reduz para o grande empresário da agricultura ou reduz para a agricultura familiar? Onde é que eu faço o corte? Cara, o primeiro corte é porque a gente pensa logo em cortar em programa, mas por que não cortar em própria estrutura? O governo aumentou o número de ministérios. Você tem 39 ministérios hoje. O governo inchado, porque você tem ministério ali que não Para a ótica faz nada. de quem defende esse governo, vai jogar na oposição dizendo que os caras querem que corte Bolsa Família, os caras querem que corte programa social. A gente não está falando disso, eu estou falando de corte na carne. Eu estou falando de diminuir ministério, diminuir assessoria, diminuir gasto com viagens desnecessárias. Salário às vezes. Gratificação, hora extra, tudo que aquele auxílio disso, auxílio daquilo, tudo que as benesses que os caras têm, os grandes escalões, né? Porque não estou dizendo aqui de servidor comum, servidor de base, concursado, Isso, coitado. mas eu estou dizendo daqueles grandes escalões, os secretários, ministros e os cargos comissionados, que você pode reduzir e que vai fazer uma economia próxima do que eles querem fazer, cara, que a gente não está falando... E aí falta o jogo político de você ter alguém do governo capaz de chamar o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, e fazer uma conversa de chegar. Cara, nós estamos falando aqui, assim, não sendo taxativo, mas a gente está falando da Janja, que é a primeira-dama, que gastou mais de 1 milhão, se eu não me engano, no exercício anterior, com viagens, e ela não tem um cargo público, ela levou uma comitiva com ela, de um monte de gente para passear com dinheiro público, e qual foi a função dela nesse sentido ali? Discutir, falar mal da direita, falar mal de não sei quem, né? Falar mal do Trump, falar mal do cara lá Arrumar problema. Então assim, são pequenos gastos, você pega aqui, 1 milhão aqui, 2 milhões ali, muita torneira. 3 milhões aqui. Se você fosse começar a fechar a torneira de um lado e de outro, você vai economizar esses 10 bilhões que ele quer arrecadar com o IOF. Então assim, eu não acho justo, minha opinião pessoal minha, é você tentar tapar um buraco que você criou com gasto excessivo e jogar carga tributária em quem está trabalhando, quem está produzindo para esse país.
Então, assim, eu já penso da seguinte forma, eu acho que falta, de forma muito, muito propositiva, por parte da Comissão de Orçamento, fazer essa apresentação, fazer esse questionamento. Acaba virando uma coisa muito política, partidária, e não política de política pública. Porque, você imagina, a Comissão de Orçamento da Câmara tem acesso às informações. Então dá para, vem cá, você vê que esse projeto de lei do IOF, vamos fazer uma reforma nesse projeto de lei propondo isso, joga de volta. O que acaba acontecendo, o que você acaba vendo é como é que diz assim, vira uma coisa meio que para a plateia, sabe? O pessoal ganhou do governo. Gente, quem está perdendo é o país, seja de um jeito ou de outro. É porque o IOF, se você for pegar, você de casa ali, quem tem conta corrente no banco, qualquer operação que você vai fazer, você pega o IOF lá, o IOF é centavos às vezes, né? Depende da operação, descontou R$1 de IOF. De crédito, né? Então, débito assim, e saque. Então o cara descontou ali R$10 de IOF, R$5. O cara que às vezes saiu da conta dele, aquilo ali, o cara nem vai fazer conta, mas num contexto todo é muito dinheiro. Então, assim, eu acho que eles entraram nessa esfera do IOF exatamente por não chamar tanta atenção. E aí, para quem mexe com muito dinheiro, é lógico que o IOF vai fazer grande diferença. Para a gente que é o cidadão comum, né, a gente gasta, se você pegar um IOF ali de uma empresa, de uma pequena empresa que movimenta aí, sei lá, até R$100 mil no mês, que ele pega um cheque especial e usa, por exemplo, 10 dias, 2 dias, 5 dias, no final das contas ele vai chegar lá no final do mês, desconto de IOF, R$10, R$5, aquilo não vai fazer diferença no orçamento dele. Mas num contexto total junta muito dinheiro. O que eu acho só é que assim, a gente vive um governo que desde que assumiu aumentou demasiadamente o gasto, né? Como sempre fez. O governo do PT tem esse estigma de entrar e inchar a máquina pública. Aumentou o gasto? Vamos lá, peraí. Inchou a máquina pública. Inchou a máquina Olha, eu já estou pública. precisando encerrar esse papo. Mas olha só, muito longe. É que falar com petista é difícil. Eu não sou petista, eu não sou petista, nunca fui, pelo petista contrário. disfarçado, não tem nada a ver contra... Mas eu não tenho nada a ver contra o petista, não. Não, mas eu tenho muita coisa contra petista. Eu só não gosto do plano de governo dele. O que não dá é você pegar um orçamento que a farmácia popular perdeu 95% da receita, porque o orçamento que foi deixado de 22 para 23 tinha um corte de 95% do programa farmácia popular, meu querido. E aí eu vou ter que retornar com esse programa. Aí você vai me dizer que isso é aumento de gasto? Me perdoa. Veja bem. Mas aí não é. Você está levando... eu tô pegando um ponto específico. Faria, porque a gente chama de petista, mas é lógico que assim, com respeito a todos os amigos, eu tenho vários amigos petistas. Eu também tenho. Alguns eu consigo dialogar e bater papo, porque a gente brinca, às vezes conversa descontraidamente, discute política pública e os caras conseguem entender. Outros levam pro lado mais... Tem gente que não. Tem gente que é time de futebol. Eu não gosto dessa política radical, eu gosto de brincar. Mas quando eu falo em gasto, volto a dizer, programa social tem que se manter. Porque assim, eu passei 11 anos no PSDB, que é um partido social-democrata que tem programas sociais. Inclusive, alguns programas sociais foram criados no governo Fernando Henrique. Exatamente. Então, eu não sou direitista achando que tem que acabar. Acho que o programa social tem que ter. As pessoas vivem em situação de vulnerabilidade e que precisam ser assistidas. O que eu estou dizendo é que os caras assumem e incham a máquina pública e isso não tem jeito. Aí eu concordo. E o que eu estou reclamando aqui é o inchaço da máquina pública. Eu não estou reclamando dos programas sociais que o governo implantou. Bolsa Família, só que assim, alguns programas eu acho exagero. Por exemplo, você pagar, me desculpa, mas o cara dá prêmio para quem está estudando. Para quem está estudando, Eu acho um absurdo. Eu já não acho. Eu acho um absurdo. Eu acho que o cara tem a obrigação de estudar para construir um futuro dele. Agora, eu pagar porque o cara está estudando, dar prêmio porque o cara estudou, porque o cara se formou no ensino médio, é um absurdo. Cara, se você analisar hoje, por exemplo, que é uma coisa interessante, olha só. Você é professor... Não é isso não, é questão de mão de obra. Explica a lógica disso. Hoje, vou explicar a lógica disso. Hoje você tem... Saímos do assunto, mas isso é interessante. Não, é importante. Hoje você tem uma carência cada vez maior de jovens se formando no ensino médio, de jovens se formando em ensino técnico, porque a maioria das famílias estão demandando serviço para gerar renda. Então hoje, se eu consigo... Não, isso aconteceu na época do... Não, isso vem acontecendo. É estatístico. É estatístico. Os resultados estão ali. A garotada quer isso aqui, ficar o dia inteiro pendurado no celular, tu bota curso profissionalizante e ninguém vai me desculpar. Teresópolis teve outro dia, eu vi os caras fazendo... Ele tem razão, tá? Não, presta atenção, não.
Aí eu vou defender de unhas e dentes, eu sou de geração de sair de fábrica de chão Eu e também trabalhei sou, com- eu também Olha sou. só, sábado tinha um grupo fazendo manifestação na Calçada da Fama e eu vi o garoto lá, porque estão acabando, que Teresópolis não tem universididade pública. O Senai teve um tempo em Teresópolis, Sim. oferecendo curso de elétrica, hidráulica, de um monte de coisa. O curso não foi para frente porque não tinha aluno, era gratuito, não tinha. O Senac, volte e meia, tem disponibilidade para quem quer estudar, principalmente online. Online hoje você encontra uma infinidade de cursos para as pessoas aprenderem a se desenvolver. A adolescência de hoje não quer correr atrás, muitos, não digo pela sua totalidade, mas nós vivemos uma onda de que o cara quer viver de internet, quer viver de youtuber, ou o cara que pensa em ser jogador de futebol, mas o cara se profissionalizar, isso é do caráter da pessoa, do estigma da pessoa, que tem possibilidade de fazer. Tem muita oferta. Se aperfeiçoar, tem muito Tem curso que muito. não, Eles não então, querem. Aí você pagar o cara porque ele se formou no ensino médio é um absurdo. Não, você quer uma É a coisa... mesma coisa que eu tinha um primo meu, particularmente, que isso na época de criança, quando adolescência. Ele só ia no banheiro se a mãe dele pagasse ele. Não. É a mesma coisa. Você quer ver pô. uma Eu vou te coisa? falar. Eu cheguei em sala de aula. Eu cheguei em sala. Não, quer ver uma coisa? Eu cheguei em sala de aula com meus alunos e falei assim, gente, quem quer ganhar R$3.000 para estudar um laptop e uma viagem no final do ano? A pessoa, eu quero. Eu falei, ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O cara que passa para o ITA, o cara que passa para o IME, ele recebe para estudar. Então, aquilo que eu estou te falando, você tem hoje faculdade que você paga para estudar, a privada. Faculdade que você estuda de graça porque ela é pública. Marcão, e tem as instituições que pagam para você estudar. Não, olha São só. de excelência. Tu tem que Presta correr atenção. atrás. Uma Eu coisa, preciso dar esse assunto como Para encerrado. finalizar, Hélio, para finalizar, uma coisa é você falar assim, olha, nós temos um curso profissionalizante aqui, quem trabalhar vai receber ainda uma bolsa de incentivo, porque o cara precisa, às vezes, daquela bolsa, porque ele vai deixar de trabalhar para estudar. Agora, essa é a ideia. A outra coisa remunerado. Agora, outra coisa que o governo fez, que dá dinheiro para o cara que se formou no ensino médio. Simplesmente pelo fato de o cara ter se formado, deu premiação para o cara, deu dinheiro para o cara. Isso é um absurdo, gente. E aí a gente encerra esse assunto, porque eu preciso falar sobre o Sérgio Mauro, que esteve aqui na televisão. Agora já é uma guarda, não vai trocar o nome, mas já é uma guarda com poder de polícia. É uma guarda civil, né? Guarda civil. Armas não letais que já estão sendo compradas pelo governo, pela prefeitura. Quero falar sobre esse assunto, mudanças no trânsito. FEPORT e precatórios, foi uma fala do vereador Rangel na terça-feira. Zé Carlos da Estufa mandando aqui um abraço para todos nós do programa. A doutora Elizabeth Barbosa, bom dia, Ling, participante do programa. Não são gastos pequenos que esse governo federal está fazendo, são milhões que estão sendo jogados fora as viagens desnecessárias. E ela continua, milagre você conseguir conversar com um petista. Não, ela está com a razão. E conseguir conversar com o pessoal também da extrema-direita também é bem difícil. Não, para. Para. Nós temos dois viés, mas é difícil. É difícil. Olha só. Eu gosto de botar pilha. Com petista ou com extrema-direita, extrema-esquerda, petista, bolsonarista, o Oliveirão tem para todo mundo hoje carne em oferta. Hoje é dia de ofertas no Oliveirão, ofertas no açougue do Oliveirão, ofertas de carne no Oliveirão. Então você que está aí agora, quando terminar o programa, dá um pulinho lá no Oliveirão, que hoje tem carnes aí bem mais barato no Oliveirão. Por exemplo, cesta da carne, linguiça suína, fina, linguiça pura, fina, suína, R$ 32,99 o quilo. Picanha, R$ 78,99. São alguns dos preços do Oliveirão hoje. E você tem o carré de porco, R$ 17,99 o quilo, costela suína, R$ 26,99, fígado de boi, R$ 15,99, linguiça de pernil, R$ 23,99, filé mignon suíno, R$ 24,99, filé de peito de frango, R$ 22,99. Ofertas hoje, cesta da carne no Oliveirão. E a gente volta já.